Voltando para a apresentação aqui agora. E aí tem aquele primo da view, né? O if. Aqui está fazendo um if que faz a mesma coisa que a view, né? Mas percebam agora que ele é um único comando. Vamos ver na prática aqui como é que ele funciona. Então, copiei e colei ele aqui, voltando aqui para o SQL, eu vou criar uma query nova. Aqui, ó. Percebam que ele é muito parecido com a view, né? Porém, ele não é uma estrutura de dados que é gravada no banco de dados igual a view, né? Ele não é gravado no banco de dados, ele tem que ser feito na hora, sacaram? Então, se eu pegar e executar isso aqui, ó, repara que dá até um erro aqui, ó. Olha, isso aqui não quer dizer nada, não. Por quê, né? Ele é como se fosse uma view, né? A mesma coisa que tem aqui, ó, tem aqui a ideia da tabela virtual, porém, né, ele não é salvo no banco de dados. E para a gente poder usar ele, a gente tem que usar ele aqui, ó, na mesma consulta, né? Repare que isso aqui tudo é um comando só. Não tem um ponto e vírgula aqui, né? Para isso aqui funcionar, tem que ser usado junto com o select aqui que está chamando ele aqui, ó. W, né, de with leitores, ó. Aqui está chamando ele. Então, para ele funcionar aqui, ó, tem que puxar na mesma consulta. Então, tem essa diferença, né? A view fica gravada no banco de dados. Depois é só a gente ficar chamando ela, não precisa mais olhar para isso. O if não. Ele não é salvo no banco de dados. Toda vez que a gente for usar, a gente tem que chamar ele junto com a consulta. Senão ele não funciona. É a diferença aqui, né? Na prática, a diferença dos dois é essa, gente. E assim como a view, a gente também consegue colocar aqui, por exemplo, critérios aqui. Né? Eu quero exibir só, por exemplo, o nome, igual a gente fez com a view, né? Vai funcionar do mesmo jeito aqui, ó. Ah lá. Então ele é muito parecido com a view, só que não é persistido no banco de dados, né? Toda vez a gente tem que usar ele de novo, reescrever ele de novo. Voltando lá para o slide, deixa eu voltar aqui, beleza. Vimos aqui o if agora. Dando continuidade aqui, vamos ver diferenças aqui, né, entre view e o if. Né? Uma view é um objeto do banco de dados persistente, ou seja, né, igual eu já falei para vocês, ele fica gravado lá no banco de dados. O que significa que uma vez criado, né, ele fica armazenado lá. E a única forma da gente se livrar dela é a gente ir lá e remover ela, né, explicitamente. Não se perde sozinho. A remoção tem que acontecer proposital ali para a gente apagar ela. Igual eu mostrei agora para vocês. E olha só isso aqui, ó. As views são úteis, né, para ocultar a complexidade das consultas. A gente tem uma consulta assim, mega complexa, usando 10 tabelas, a gente consegue botar aquilo numa linha. E ponto, cara, ó, só chama isso aqui que vai funcionar. Então, quando a gente quer ocultar essa complexidade toda, a gente cria views, né? Muito útil para isso. E olha só, isso aqui é bem interessante, ó. Elas também podem ser usadas para restringir o acesso a certos dados. Olha só que legal isso aqui, ó. Restringir acesso a certos dados. Como é que isso funciona? Prestem atenção, ó. A gente tem três categorias de comandos diferentes em MySQL. A gente tem os comandos DDL, que é aqueles create table, por exemplo, né, que é para criar a tabela, que a gente viu lá em banco de dados 1, né? Alter table, né? Então, são comandos DDL que ele cria e gerencia as estruturas e não os dados. A gente tem os comandos que a gente está usando nessa disciplina, né? Que são os comandos DML, que são os comandos
como, por exemplo, o select, né? Para a gente fazer consultas no banco de dados, né? Que é comando de update que a gente viu semestre passado também, comando de delete também, né? Ele faz referência aos dados. Porém, tem um outro tipo de comando que a gente não vai ver na disciplina, porque não faz parte do conteúdo da matéria, né? Da ementa da matéria, que são os comandos DCL. Esses comandos DCL, eles dizem respeito ao acesso ao banco de dados. Quando a gente vem aqui, por exemplo, vou criar uma conexão aqui, ó, New Connection aqui. Quando a gente cria uma conexão, tem um usuário aqui, tem um password que a gente consegue colocar. Então eu posso criar usuários diferentes com senhas diferentes. Esse comando DCL aqui permite a visualização das tabelas somente por usuários específicos. E a gente pode fazer várias configurações, né, das tabelas com os comandos DCL. Por exemplo, eu posso permitir que o usuário faça inserções numa tabela, mas não pode deletar. Eu posso permitir que o usuário pode consultar uma tabela, mas não pode criar um dado. Eu posso permitir que um usuário não pode ver certos atributos da tabela, né? E isso é muito importante na ideia de banco de dados, porque imagina só, por exemplo, se todo mundo que tivesse acesso ao banco de dados de um banco, né, vou botar um Banco do Brasil aí da vida, pudesse ver a senha, né? Que vai ter um campo lá a senha. Todo mundo todos os técnicos que tivessem acesso ao banco de dados do Banco do Brasil pudessem ver a senha dos usuários. Então a segurança ia ser muito limitada, né? Muito ruim. Então, com certeza, nesses casos, né, desse leque de profissionais aí que deve ter acesso a esse banco de dados, devem ter usuários restritos com vários comandos DCL ali dentro, deixando ele só mexer em certas coisas. Sacaram? Então, o que acontece aqui, né? O que isso tem a ver com a view que eu acabei de explicar? O que acontece é que, às vezes, né, por exemplo, um usuário... vamos ver a tabela de leitores aqui, ó. Deixa eu pegar ela da biblioteca, né, no caso. Aí eu quero que o usuário tenha acesso, por exemplo, ao código do leitor, ao nome e sobrenome, mas não quero que ele tenha acesso, por exemplo, aos funcionários. Ele só quero que ele tenha acesso aos leitores. Ah, não quero que ele tenha acesso também ao CPF, né? Eu só quero que ele tenha acesso a isso aqui dos leitores. Então, ele é bloqueado. Se ele acessar a base de dados, né, pelo comando DCL dele lá, ele é bloqueado para ver essa tabela, né? Ele não vai poder ver essa tabela. E aí, através de uma view, eu posso falar, essa view aqui está liberada para você. Então, quando ele executa essa view, ele nem sabe as tabelas que está puxando aqui, nem sabe o que está acontecendo. Ele sabe que ele tem acesso a isso daqui, ó. Opa, aqui. Ele sabe que ele tem acesso a... Ué, eu deletei? Ah, tá, porque eu estou usando aqui não é view, não. Eu estou usando aqui o if. Aqui, ó. Ele sabe que ele tem acesso a isso aqui, mas nem sabe como isso aqui é montado. Ele não tem acesso ao select, né? Ele não sabe quais são as tabelas, não sabe quais são as chaves primárias. Ele só tem acesso a chamar a view. E muitas das vezes isso aqui se faz necessário, né? A gente precisa que tal pessoa tenha acesso ao banco de dados, mas não quer que ela saiba de tudo que está lá. Aí a gente restringe ela de não poder ver as tabelas, de não poder ver nada e fala, essa view aqui ele pode ver. E aí a gente prepara só o que essa pessoa precisa de ver. Sacaram a importância aqui da view? Então a view, além dela diminuir essa complexidade, né? Consultas mega complexas ali, que a gente já viu várias, a gente consegue colocar ela pequenininha ali, né, só a linha, e pede, ó, só executa isso aqui. O cara nem tem que saber mexer com o banco de dados. Ele nem tem que saber select, ó, só executa isso aqui que você vai ter o que você quer. Então, assim, a gente conseguiu fazer isso, né, para um usuário mais leigo, e a gente também consegue ocultar informação para quem não pode ver essas informações. Então, para você terem uma ideia, o nível de utilidade, né, que uma view pode ter numa grande corporação.
Se este vídeo foi relevante para o seu aprendizado, considere de nos deixar um like e se quiser receber mais vídeos como este, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. Obrigado.